Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hans Niemann está envolvido em mais polêmicas no mundo do xadrez. Ele que jogou um match contra Nepo, né? Porque agora o Hans Niemann está tentando escalar o ranking mundial jogando esses matches. Eu não sei, parece que tem um bilionário que patrocina ele, eu não sei com que interesse, que história. Enfim, a gente não entende muito bem, né, o que é isso, mas tem um bilionário que fica patrocinando e dando dinheiro lá para os adversários do Hans Niemann para ele poder fazer esses matches. Não estou dizendo que isso represente que esteja sendo comprado o match nem nada disso. Eu fortemente acredito que não é esse tipo de esquema, mas o Hans Niemann encontrou uma maneira de driblar o crescimento através dos torneios oficiais da FIDE, apesar de que esses matches são oficiais pela FIDE, mas não são torneio, né? São matches organizados dentro dos padrões FIDE, tá? Então, não acho que tem esquema, só acho que... Por que todo mundo não faz isso? Porque é bala na agulha, né? Precisa ter bala na agulha para fazer isso, ninguém tem, né? De dinheiro infinito para ficar chamando todo mundo, pagando viagem, hospedagem, o mundo inteiro e pagando premiação ainda. Apenas pela participação já ganha uma bolada, já ganha muito dinheiro, estamos falando aí de muito mesmo. Então, enfim, o Niemann conseguiu esse patrocínio aí, um bilionário que gosta de xadrez e pelo visto gosta dele. Também não tô com isso sugerindo qualquer outra coisa, pessoal, apenas e simplesmente que eu não sei que retorno que esse investidor vai ter, né? Se é que tem algum. Muito bem, Hans Niemann jogou contra... Mas qual é a polêmica, Rafa? O Hans Niemann jogou contra o Nepo e o match terminou empatado. Parece que eles jogaram, eu não me lembro quantas partidas, mas foram várias, tipo 10. E o Niemann ganhou uma, perdeu a primeira, empatou todo o resto e ganhou a última, empatou o match. E aí parece que ele depois chamou o Nepo pro desempate, o Nepo não quis mais, o torneio já estava se estendendo por muito tempo. E aí o Hans Niemann provocou, colocou algumas coisas nas redes sociais e recentemente eles estão jogando agora esse mesmo torneio e quando o Nepo chegou lá no salão, cumprimentou todo mundo um por um dos jogadores, dos participantes do torneio e pulou o Hans Niemann, né? Não cumprimentou o Hans Niemann. Então, são polêmicas, sempre envolvido em polêmicas Hans Niemann, e a gente vai olhar essa partida Hans Niemann contra ele, galera. O Shamsidin, até tenho que decorar. O Vokidov, a gente fala Vokidov, a gente já mostrou várias vezes ele aqui no canal. Um jogador muito forte do Uzbequistão, mas ele tem esse nome, Shamsidin Vokidov. Eu não lembrava do Shamsidin. Mais uma fera do Uzbequistão, né? E antes, olha a dica de Dia dos Namorados, presta atenção. Tem uma coisa engraçada que acontece aqui em casa. Eu compro uma peça da Insider, uso 2 dias e quando eu vou pegar de novo, ela sumiu. Tá no armário da minha esposa, né? Isso não é reclamação, na verdade é quase um elogio involuntário, porque significa que a peça é boa o suficiente para alguém querer roubar, né? Hoje é o último dia antes do Dia dos Namorados. Se você ainda não resolveu o presente, esse é o timing certo. E não é aquele presente genérico que fica guardado. É uma peça que a pessoa vai usar, disputar e provavelmente não vai devolver. Meu cupom soma com os descontos do site, cupom xadrez. Link aqui na descrição. Último dia. Resolve agora. Muito bem, galera, Hans Niemann abre aqui a partida com o peão do rei e temos aqui o desenvolvimento de uma abertura italiana com o bispo C4. O Vokidov responde com a Dioco Piano, que é o lance bispo C5, e o Hans Niemann aqui provavelmente considerou jogar o Gambito Evans. Olha aí, hein? Ia ser muito legal, faz tempo que a gente não vê uma super partida com o Gambito Evans, mas não foi jogado. O Niemann segue simplesmente com D3, possibilitando o desenvolvimento do bispo, e ele vai colocar o rei em segurança a hora que ele quiser. Cavalo vem para o jogo, rei se esconde, D6. Aqui o Vokidov também pode colocar o rei em segurança. No momento ele segura, protege o peão central e também possibilita perseguir o bispo de Casas Claras. E é por isso que nesse momento o Hans Niemann joga o lance C3. Ele consegue rotear o bispo e mantê-lo no jogo se preciso for. O Vokidov segue com o lance A5 e o Niemann segue o desarrollo delas pedras, torre 1, trazendo a torre para o jogo. Vokidov coloca o rei em segurança, H3 controla a casa de G4, até mesmo evitando os saltos das peças nessa casa. H6 foi jogado com a mesma razão, o cavalo de bem D2 vem para o jogo, A4, e agora, hein? Agora o bispo aqui ficou com o perigo mesmo de ser perseguido, hein? Cavalo A5 seguido de C6 aqui pode ser
um problema, tem seus truques, né? Vamos ver a ideia aqui do A4, um lance arriscado. Aqui o Niemann segue com o lance cavalo F1, acreditando que cavalinho A5 realmente pode ser defendido dessa maneira. Não faria sentido entregar esse peão porque não há nenhuma compensação. Por isso, cavalo F1 foi jogado e agora bispo D7 segue o desenvolvimento das peças. Bispo B5 chega de qualquer maneira, uau! E agora temos o lance cavalo em E7 e os bispos se encaram e saem do tabuleiro. Com muita categoria, o Volkidov conseguiu eliminar o bispo de casas claras do Hans Niemann, que é um bispo muito perigoso na italiana. E é claro que o Niemann também agora tem que tentar anular ou mitigar, reduzir os efeitos à ação deste bispo. E por isso o D4 foi jogado, temos o lance bispo B6, dama vem para casa de C2, pressão na coluna C, pressão nas casas claras, peão toma, cavalo retoma, e aqui D5 foi jogado atacando o peão central. E5 ganha mais espaço na ala do rei, dando o tom da partida, né? Aqui as brancas vão atacar na ala do rei. Cavalo C6 tenta trocar um pouquinho de peça, são 2 ataques para cima do peão. E agora temos cavalo toma, peão retoma e bispo vem para F4, trazendo mais proteção para o peão central. A estrutura de peões do Hans Niemann é boa, mas as pretas têm também uma boa mobilidade das peças. Hans Niemann segue trazendo a torre para o jogo e agora a torre em E6. Dama H4 também teria sido um bom lance, torre E6 está ótimo. Hans Niemann segue tentando quebrar a estrutura de peões com C4 e depois de peão toma, o Niemann segue com cavalo cavalo D2, bela sequência, né? Então agora existem cacos de peões espalhados pelo tabuleiro e apesar do Hans Niemann temporariamente ter um peão a menos, ele vai recuperar material. Dama em E7 foi jogado, a torre ganha mobilidade, a dama também ganha novos horizontes. Temos cavalo por peão foi jogado e agora o lance F6 pesando na coluna E. O peão está cravado, mas o Hans Niemann tem uma ideia interessante aqui nessa posição. Ele vai para o melhor lance aqui para o bizarro. Bispo por H6, que isso, cara, que isso, que tá acontecendo, né? Super lance do Hans Niemann. E a partida seguiu com cavalo por peão. Mas, Rafa, o que aconteceria com o peão toma? Hans Niemann infiltraria e olha o problema. A dama não pode defender porque este cavalo está desprotegido. Aqui simplesmente você vai trocar, né? Se dama G7 você vai trocar as damas e vai recuperar material com saldo, né? Com lucro. Porque tem peão a mais e tem um forte ataque. Por isso, galera, a partida... no entanto, a única defesa não seria a dama G7. Aqui poderia seguir com rei em F8. E aqui existe uma continuação complicadíssima, né? Apenas mostrando aqui os melhores lances dos dois lados, uma análise feita com o computador, jogando apenas os melhores lances, para mostrar que com uma boa defesa, as pretas aqui se manteriam com uma peça a mais, pelo preço de 3 peões, com uma posição difícil de avaliar. Rafa, eu acho que essa posição está equilibrada. Sai da sala. Você olhou a barrinha e falou que a posição está equilibrada, sai da sala, não vale, né? Aqui é dificilmente um ser humano bate olho nessa posição e fala, oh, isso me parece equilibrado. A gente bate olho nessa posição e sabe que não sabe de nada, né? A gente não sabe o que está acontecendo, quem é que está ganhando, quem é que está perdendo e por quê. Só sabe que existe o caos e a gente sente no nosso interior que existem chances para os dois lados, né? Isso não significa que a gente acha que está empatado ou que o desfecho vai ser empate. Entre máquinas, a gente sabe que isso seria empate por conta da avaliação da máquina. Muito bem, galera, por isso é um sacrifício muito interessante de longo prazo aqui do Hans Niemann, feito com 7 minutos aqui de calculeira braba. Volkidov segue com o cavalo por E5 e agora o Hans Niemann vai para trocas. Cavalo toma, torre toma, mais trocas, torre toma, peão toma e aqui dama por C6, não tirando o bispo daqui, mas sim capturando mais um peão e atacando a torre. Por enquanto o Niemann tem um peão a mais aqui na partida e que segue com o lance torre em F8, tirando a torre aqui da mira da dama, mantendo o bispo atacado e o Niemann tem que se proteger e por isso o bispo em E3 é forçado, né? Na verdade o computador fala que ainda dá para jogar isso aqui, não vamos entrar nessa linha aqui do meu vizinho, do Felipe. O Felipe que falou isso aí, tem torre D7, tem umas baixarias. Não. Bispo E3 foi jogado na partida.
Bispo toma, peão toma, dama vem para F7 prometendo todo tipo de contra-ataque. E aqui a gente vai para esse finalesco, porque o Niemann captura mais um peão, protege o peão de A2, permite a entrada da dama, tá caindo o peão de E3 e o Niemann continua com um peão a mais. Galera, a gente cai num final extremamente agressivo agora, porque as brancas têm um peão a mais, tem um peão passado na coluna A. E os reis estão expostos, os dois. Então aqui tudo pode acontecer. Vamos passando aqui os lances, porque não é muito fácil aqui agora a gente, né? Vamos vendo aqui as emoções do que rolou. O Volkdov recuperou o peão e o Niemann dispara agora o peão na ala da dama. E aqui tem a possibilidade de trocas, mas o Niemann primeiro dá cheque e depois ameaça todo tipo de ataque descoberto. E por isso mais trocas. E a gente cai nesse finalesco, galera, onde tudo pode acontecer. Ah, Rafa, mas são 3 peões para cada um, mas existe uma assimetria importante. As brancas têm um peão passado já um pouco mais avançado do que o peão passado da coluna C das pretas. E as pretas também têm um peão passado aqui, né? Mas nenhum dos dois são conectados, então é difícil de avançar. A gente tem uma posição difícil aqui no tabuleiro. Cheque com o dedo na cara, cheque de novo, dá mais um cheque, captura o peão. E agora tá na vez das pretas que disparam o peão. Niemann segue com um peão a mais aqui, num final dificílimo. Os dois têm aqui próximo de meia hora no relógio e o Niemann vem com essa ideia de trazer o rei para cima do peão, cara. Muito legal a ideia aqui do Niemann. E esse lance precisa destacar. É o único lance da posição que pode dar às brancas algum sonho, né, de uma vantagem. Agora, essa vantagem não é entre computador, não, mas entre seres humanos ficou difícil agora, porque capturar o peão não é uma possibilidade, porque está existindo aqui este ataque feroz. Olha só que bacana essa sequência aqui, hein? Forçando a troca das damas, levando para um final vencedor. Não é bonita essa sequência? Eu achei isso daqui bonito demais, né? H5 é um lance de muita categoria. É um lance que força a troca de damas, tipo 6 lances depois, igual vocês viram. Então, super lance. E coloca dificuldade, né? Porque agora as brancas estão ameaçando o G4 e vão ter um peão passado aqui protegido, o que vai trazer bastante problemas para o Volkdov, que segue com o único lance da posição, dama D6, bem jogado, G4 chega de qualquer maneira. E agora, galera, presta atenção que o Volkdov, mesmo com material a menos, com 2 peões a menos, ele vai conseguindo uma sequência infinita de cheques aqui pra cima do Niemann, pra gente ver como o xadrez é um jogo bonito, né? É cheque que não acaba mais, cara. Só que tem um problema, você não pode errar o cheque. Se você der o cheque errado, né, você de repente acaba os cheques. Então aqui você quer evitar de todo modo a famosa posição de Juscelino. Ô, Rafa, eu não conheço, eu já li alguns livros de xadrez, eu acompanho os canais dos grandes mestres e eu não tinha ainda ouvido falar nesse termo, finalização de Juscelino. Você pode explicar pra gente o que significa isso? Sim, claro, aqui é um canal educativo, um canal que você assiste e aprende os segredos que nem os grandes mestres contam. A finalização de Juscelino é quando acabou o cheque. Tá bom, desculpa, acabou o cheque. Bom, a partida segue com dama em F3. E agora temos aqui o lance rei B4, dama em F8. Cara, o Volkdov continua achando todos os cheques. O Hans Niemann vai evitando a posição de Juscelino. E aqui, galera, olha só, existe a possibilidade do empate imediato. O Volkdov tem 3 minutos no relógio, o Hans Niemann tem 2 minutos. As brancas têm 2 peões a mais. E as pretas podem empatar agora, no ato. Pretas jogam e empatam. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, Rafa, não é possível que tenha alguma maneira forçada aqui de empatar. Tem. E eu espero que você tenha encontrado. E tenho certeza que alguns de vocês encontraram o lance, galera, o lance que o Volkdov não achou. Ele tinha 3 minutos, devia estar com o coração saindo pela boca. Se ele tivesse mais tempo ou se ele assistisse o canal Xadrez Brasil, provavelmente ele teria encontrado este lance aqui, olha só, galera. Oh, dama em F7 teria empatado a partida no ato, porque forçaria a resposta dama por dama, a não ser que você quisesse evitar isso e preferisse perder. Não sei, tem gente que as decisões são muito individuais, né? Alguém poderia escolher perder.
de desgosto, falando, eu não quero empatar isso daqui, eu prefiro perder, né? Não sei se tem gente assim. A dica é a seguinte, se você tá com a cabeça embaixo d'água, né, tira ela da água, não continua com ela lá. Agora é o seguinte, teria esta sequência que seria empate, porque aqui a gente tem o empate por afogamento. As pretas querem jogar, não estão em xeque, são donas da vez e não podem jogar. O que você faz? Chama o árbitro, né? Ou então se você fala pro seu adversário que empatou. Agora cuidado, não vai dar a mão pra ele, ficar quieto, ele vai lá no árbitro falar que ganhou, hein? Já teve história assim. Isso aconteceu com criança. Então a criança não tinha muita experiência, o mestre lá ficou numa posição de empate. Daí chegou no momento que os dois deram as mãos e o mestre foi lá avisar o árbitro que ele ganhou, né? E o menino, aí deu rolo, dá rolo, porque o menino fala, mas não ganhou, peraí, não sei o que, não. Então, você vê algumas crianças mais espertas hoje em dia, ou mais, esperta não, mais avisadas, né? Então, principalmente as crianças, termina a partida, o cara vai dar a mão, fala, peraí, você tá abandonando? Aí o cara fala, tô abandonando. Ah, então tá bom. Aí você dá a mão, entendeu? Mas tudo bem, vambora. Aqui tinha essa possibilidade, mas o Volkidov não encontrou, galera. E não é que signifique que não dá mais pra empatar. De verdade dá, mas vai sofrer, vai agonizar, tem que evitar a posição de Juscelino, tem que encontrar o cheque certo, o cheque errado pode jogar tudo por água abaixo. Temos cheque. Hans Niemann vai tentando também progredir, tem 2 peões a mais. E acredite se quiser, máquina contra máquina empata isso. Mas será que o ser humano consegue? Por enquanto ele tá fazendo todos os lances perfeitos. Errou um. Teria que jogar rei G7. Como é difícil, né? Não é muito natural jogar rei G7 aqui. E é o único lance que poderia empatar. E, no entanto, aqui não foi jogado. E agora, o Hans Niemann teria que encontrar rei F3, mas a posição é tão difícil ainda de ganhar, que o Niemann também errou. Ele deu o cheque errado aqui. E agora as pretas de novo podem empatar. Vamos ver se vai conseguir aqui, ó. Cara, essa posição incrivelmente seria de empate. Mas teria que jogar o lance dama em A1. É o único lance que empata aqui. Dama em A1 não é fácil achar, né? Você fala assim, qual o único lance da posição que empata? É o lance dama 1. Se você encontrou esse lance ao toque, se você bateu o olho nessa posição e falou, Rafa, eu sei o lance que empata, é dama em A1, né? Posta aí nos comentários que você vai ser banido do canal. Mentiroso. Agora é o seguinte, pessoal. Agora não, se você encontrou, parabéns. Caramba, é muito difícil de achar esse lance, né? Agora, engraçado, esse lance não é bom. O dama 1 é melhor. Rafa, eu sei porque. Vai embora, vai você também, vai com ele. Vai tudo lá pra casa do meu vizinho, do Felipe. A partida seguiu com dama em E6, cara. E agora, por incrível que pareça, tem um caminho da vitória. De novo, o Hans Niemann jogou tudo por água abaixo. Pra gente ver como não é fácil converter um final desse, né? E agora parece que dá. Agora tem alguns lances que seguram a bronca. Mas, mais uma vez, não é fácil de encontrar. O Volkidov foi seduzido a dar mais um cheque. E esse cheque não pode, porque acaba ajudando as brancas que conseguem tapar aqui o cheque. E notem que não dá pra dar mais um cheque. Queria dar muito esse cheque, porque este vem com contra-cheque. Esse é o perigo agora. Você dá o cheque errado, né? Então não dá mais pra dar cheque. E agora o Niemann conseguiu jogar o rei pra longe e trazer o rei pra coluna H, olha só. Dominou aqui as casas escuras, trouxe o rei para a coluna H e por isso dominou aqui também essas casas e por isso não dá mais. Dama C1 seria possível, mas o peão vai disparar, ó, dá para tentar um cheque aqui, dá para tentar um cheque lá, mas o ponto todo é que as brancas vão disparando, dá para perder aqui ainda, hein? Ó, esse aqui leva mate, hein? Cuidado, cuidado, o Tripinha perdeu aqui, essa posição ele perdeu ao final do campeonato contra o Caveira aqui do bairro, né? Ele já tava comemorando, tava nessa posição, ele jogou G6 e falou chupa, deu um grito aqui, e o outro falou checkmate e terminou a partida. E aí ganhou, as pretas ganharam o jogo. Só depois, anos mais tarde, descobriram que não foi mate e as brancas tinham, o jogo ainda tava ganho porque tinha a dama G5. Mas tudo bem, histórias aqui do bairro, a partida nessa posição. O Volkidov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória do Hans Niemann, que fez 92,3% de precisão contra 88% de precisão do Volkidov. E aqui a gente tem o placar final do torneio, o placar parcial aqui do torneio.
Temos, deixa eu ver como é que tá aqui o Leal. Oba, que sorte, deu pra ver aqui. Tá dando pra ver. Então, o Madame 9, olha só os caras do Uzbequistão. Então, tá com 2 pontos. Erigaize e o Abdulsatorov. Os 3 estão liderando. Na cola, Teodorou, Niman, Nepo, aqui o Vokidov e o Lenhas, o Mamediarov, lenhador, todos com 1,5 ponto. O Yakobev com 1 ponto e o Gujarati com meio ponto. O que será que aconteceu com o Gujarati? Será que ele casou também? Bom, não sei. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!